Vamos começar então? Sim. Então tá. Alguém gostaria de fazer Eu vou fazer a apresentação então aqui. Aí depois que eu fizer a apresentação eu pergunto se alguém quer fazer a prece, tá bem? Aí depois o Fialho corta essa partezinha. E alguém já fica pensando se quer fazer. Se não quiser fazer, daí eu faço. Então vamos começar o nosso trabalho. Mais um trabalho então do livro Transição Planetária. Mais um capítulo. É o capítulo 2 do livro. O visitante especial. Então nós vamos ter uma visita hoje no nosso trabalho, vinda então lá de outras constelações, de outros lugares do universo. E a convite então desse irmão, dessa mensagem, nós vamos dar então início ao nosso estudo do livro Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda e Valdo Pereira Franco. Nós vamos abrir então com uma oração, uma prece. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer a prece. Se alguém se prontifica, fique à vontade, se não eu faço. Eu posso fazer. Então tá. Querido Pai, que nos abençoe nessa noite de hoje, para que a gente tenha o plano espiritual conosco, toda essa jornada, que a gente possa aprender, trocar muitas ideias entre os colegas, entre os amigos aqui desse grupo, e com essa experiência aprendizada a gente possa se aprimorar no nosso dia a dia, tentando sempre buscar a verdade, buscar ser pessoas cada vez mais caridosas, mais paciência com a nossa família, nossos amigos, todos aqueles que convivem e passam por nós. Que assim seja. Que assim seja. Bom, para quem está nos acompanhando daí de casa, né, como nós falamos, o capítulo então é o 2, o visitante especial. Aqueles que estão com o microfone daí podem desligar, depois aí quiser falar pode abrir. Eu vou abrir então com uma pequena mensagem inicial do livro, e aí eu passo a palavra para vocês. Só que antes de eu passar a palavra para vocês, não, vamos fazer o seguinte, vamos deixar para quando entrar o nosso personagem, daí eu vou mostrar um negócio aqui que eu trouxe para nós especial, tá bem? Havíamos sido informados, vai dizer o Filomeno, né, anteriormente, que a nossa comunidade receberia um visitante nobre, uma visita nobre, residente de outra dimensão. Deveria trazer as notícias preciosas a respeito do futuro. Programa de atividades que seriam realizados próximos da Terra. Então ele iria trazer para nós um programa que já estava previsto, que é um evento que nós vamos ver no decorrer do livro, e esse espírito, então, vindo, né, dessa constelação de Touro, o Órion, né, e é no qual nos encontrávamos inscritos, Oscar e nós. Ou seja, se Filomeno de Miranda estava escrito dentro do programa estabelecido, e o Oscar. O dia transcorrera, portanto, assinalado por doces expectativas. Mais um pouquinho além. À noite, no horário convencionado, enquanto os céus bordavam-se com as diamantes estrelas, dirigimos, o amigo e nós, ao recinto dedicado à conferência especial. Bom, aí daqui nós vamos ver então um desenrolar, eles vão ir para esse grande evento. Eu fico imaginando, né? Imagina você chegar num evento desse, como a gente. Quem é que já não viu o Divaldo aqui? É mais ou menos isso. Quando a gente vai receber o Divaldo Franco, por exemplo, né, a gente vê que tu faz tu cria um cenário, né, tu traz pessoas, traz crianças, é feita toda uma programação ali, né, tem música que é tocada, né, nos congressos a gente vê isso. Então, da mesma forma, a gente faz como um apreço de carinho por quem a gente vai receber, né, naquele momento. E dessa forma também ocorreu com esse espírito.
Fiquem com a palavra. Eu faço ideia realmente do tipo de organização, porque durante a época que eu fui colaborador ali na federação, acho que durante uns 5 anos mais ou menos, e foi a época que teve os congressos de Gramado, o primeiro e o segundo lá, né, que foram a primeira vez que se realizou o congresso de Gramado. Então, naquela época eu coordenava o projeto da Web TV Fergs e meu Deus, quanta organização, que aparato de estrutura que nós nos envolvemos para receber aqueles convidados de diversas partes do país. Então eu fico imaginando agora esse tipo de organização para um convidado que vem de um outro órgão, inclusive, né? Então é incrível, assim, tentar imaginar a organização, aí, tanto que você vai ver depois nas descrições ali, justamente, dos corais cantando, aquela questão toda. E aí, claro, depois o detalhe mesmo da forma como ele chega, né? Porque depois, quando a gente for discutir ali a questão aquele tubo de luz, que na verdade é devidamente preparado para suportar aquela entidade, porque o padrão vibratório dele não é compatível com o padrão vibratório aqui do nosso. E ele era recebido, então, naquele lugar que tinha jardins, era um prédio semicircular, um auditório que cabia 1.000 pessoas. Então, eram convidados algumas pessoas para participar, né? As salas eram reservadas para eventos dessa magnitude, quer dizer que recebia outros tipos de espíritos de outros lugares, né, que comportava 2.000 pessoas, especialmente convidadas. Outra sala de menor porte havia preparado, porém, para os encontros menores, especializados, devidamente equipados de recursos tecnológicos, que permitisse melhor compreensão do conteúdo apresentado. Né? A questão dos microfones, que ele quer se referir. Então ele vai descrevendo, né? Ali, o ambiente desse lugar. E, Fabiano, tu viu, eu achei muito interessante a reflexão que ele fez sobre o lugar que tu está falando, né? Sim. Que ele diz assim, de todo lugar, no auditório elegante, tinha-se a perfeita visão convidativa à reflexão e à viagem interior. Então, não é aqueles burburinhos que a gente está acostumado, né? Mas uma reflexão, né, das pessoas interiorizando ali acontecer, quem era essa pessoa especial que ia vir ali, né? Cada um meditando no seu interior, né, com as suas coisas. Achei tão linda essa parte aqui, dizendo. Eu vou mostrar para vocês. No início eu pensei que fosse o próprio auditório da FEB, porque o auditório da FEB ele é semicircular e ele tem uma coisa que é destacada, né, que é o belo jardim. Foi feito especificamente para isso. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, do ladinho direito da tela. Tá vendo onde eu passo o mouse? Sim. É um auditório semicircular, cabe essa quantidade de pessoas. Sim. Tu tem como entrar na figura ali para ela ficar só ela ali? Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui numa projeção que eu vou fazer logo mais para vocês aqui, do Ivon Costa. Se tu clicar nela, ela se abre de qualquer maneira. Sim. Isso. Conseguem ver agora? Sim, agora ficou legal, bem grandona. Isso, ó, aqui, ó. Eu tô passando o mouse, tá? Não sei se dá para ver. É muito... Então ele é circular, semicircular, então ele tem uma rampa e aos lados um grande jardim. Sim. Eu supus, né? Não estou dizendo que seja. Só faltou a abóbora translúcida ali para ver o zimbório da noite. Aí essa parte vai ficar no mundo espiritual mesmo, né? No começo me veio assim na cabeça. Mas assim, olha, Fabiano, não é de duvidar, porque tu conheces bem lá a Sociedade Espírita Simão Pedro.
Sim. já não é de hoje. Eu mesmo tive um sonho na época, que eu trabalhei muitos anos ali também na sociedade, e certa feita o Láudio Borba lá, que é presidente da sociedade, porque o pai dele, o Adelino, que foi o fundador, e a sociedade é aquela monstruosidade, os dois lados da rua construído, com uma ponte interligando, e ele descreveu num sonho, isso aí depois até numa palestra eu trouxe a descrição porque ele me contou todo, e quando ele me contou, enquanto ele me contava, eu enxergava o que ele tinha me contado, que na espiritualidade, quando o pai dele, antes de reencarnar, estava lá na fila, foi mostrado o projeto no plano espiritual do que seria a sociedade, e no plano material também foi construído. Mas aí eu sonhei depois, posteriormente, exatamente naquele local que tem, ela cobre quase aquele morro inteiro ali, né? É uma monstruosidade. Exatamente sobre a construção material está a construção da Simão Pedro no plano espiritual, mas muito maior, com muito maior atendimento. Então não é de duvidar que realmente esteja posicionado exatamente sobre a construção material. Sim. Eu moro pertinho da Simão Pedro aqui, né? Porque eu moro bem na divisa com Alvorada, mas é em Porto Alegre. Então eu ainda mexo com meus amigos que moram em Alvorada. Eu moro na capital. Aí eu mexo com eles, só tem que atravessar uma ponte. Mas a gente brinca assim. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente, só para sintetizar as nossas conversas, então, o que o Hilário está falando da Simão Pedro. Ela é uma casa que foi baseada na Casa do Caminho de Simão Pedro, né? Que Pedro fez em homenagem a Jesus na época cristã. E aqui tem a imagem dessa sociedade. Ela é duas casas, e uma casa liga a outra por uma espécie de passarela em cima da rua. Os carros passam embaixo. Exatamente. É gigante. Nessa construção tem 2 asilos e aí tem na outra quadra ali adiante, um pouquinho mais para trás, tem um outro asilo também. E aí lá em cima do 3º andar tem auditório, refeitório, tem um monte de coisa. É fantástico ali, né? Muito bacana. E é a casa de Simão Pedro, literalmente, né? Ela é muito parecida com a nossa Bezerra, né? Assim, o prédio, olhando ele assim. Mas, Só que eles são 2 prédios, um do outro lado da rua é ligado por uma passarela lá. sim. Isso aqui, por cima da avenida. Muito legal. E o bacana é que no E outro na lado da época- rua, no andar de baixo, tinha, quando na época do seu Adelino, fundador, existiam oficinas, se fazia oficina de brinquedo, eles fabricavam brinquedos para doar, né? Que a sociedade ele já tem quase 70 anos já ali, então realmente cresceu muito ao longo desse tempo. E começou com uma casinha de madeira, né? Exatamente. Então a gente vê que o plano, eles se ligam então, né, à nossa esfera física para fazer esses eventos, como foi feito de alguma forma esse evento, né? Porque eles foram convidados pessoas do plano físico para estar ali, né? Como a Cláudia falou, ele tinha um objetivo, não era simplesmente feito um prédio, quer dizer que tinha pessoas ligadas à estrutura arquitetônica, profissionais dessa área que estavam preocupados com a harmonia cristã, no sentido de dar um ensinamento, porque o auditório tinha que dar um ensinamento. Talvez assim, um dos ensinamentos, em vez de ser uma mesa quadrada, é uma mesa retângula, onde o líder não tem mais aquela coisa de eu sento na ponta. Tem esses ensinamentos que a gente não se dá conta, viu, gente? As administrações já não se fazem mais mesa quadrada para não ter as pontas, mas sim como a mesa lá dos Cavaleiros Templários, né? Que eram exatamente arredondadas. Uma curiosidade minha, só queria questionar ali, né? Me deu a impressão de que aqui, quando ele descreve ali, né, nesse parágrafo mesmo da descrição do edifício, ele faz um comentário ali, né? No ar ao som de deliciosa, cujas águas bailavam no ar ao som de deliciosas melodias.
Será que eles estão falando daquele sistema, como nós temos hoje em dia, que você consegue fazer com que as águas se alternem conforme as variações das melodias? Tá? Eu vi isso só É. no Mickey, no desenho do É. Mickey. Não, tem na cidade de Dubai, tem. Tem. Uma das atrações da cidade de Dubai é isso. Essas águas que Deus conforme a música. Conforme a música que eles colocam, ela se movimenta. Vejam que a gente já comentou, né? Vem de lá para cá. Acaba chegando aqui, né? Uhum. Tem um especial do Mickey que retrata isso, que é um musical, e aí o Mickey tá bailando e as águas vão dançando conforme a música, assim, é muito bonito. Em Canela também, na festa do final de ano, eles também fazem um tipo de trabalho assim. Uma orquestra dançando com as águas dançantes. Ah, É sim. verdade. É muito lindo também. Uma questão que vocês perceberam, que sempre os eventos são feitos à noite. Por que não durante o dia, gente? Já se perguntaram por causa disso? Tu já falou uma vez, eu acho, né? Porque eles respeitam que nós estamos trabalhando e fazendo atividades do dia, esse é um momento mais de descanso nosso. Então, em respeito a nós, assim, que estamos aí no plano aqui da Terra, digamos, Exato. desencarnados. Porque Então, se a Rita tem que participar, a Rita tem que estar dormindo, né, Rita? E exatamente, ele está dormindo, mas eu sou notífico, eu durmo militar, então não conta. Não tem problema, não importa a hora que a gente chegar lá. O importante é que se tu tem que ir para lá, tu vai ter que realmente ter o corpo dormido. E aí para participar. Se tu recebeste o convite, embora tu seja notífica, como eu também sou, tu vai ter uma soneira, tu não vai aguentar e tu vai cair no sono. Pode contar. É difícil. É verdade, mas eu vou acreditar. É verdade, porque uma vez, há muitos anos atrás, eu estava no Centro Espírita, eu acho que tinha uns 30 anos de idade, e era uma tarde assim, e me deu um sono incontrolável. E eu dormi. Só que eu dormi era numa quarta-feira, e dormi no mesmo horário que era o dia da desobsessão da casa espírita que eu frequentava. E eu me vi lá no salão, sendo atendido, no salão da casa espírita. E aí eu vi todinho o ambiente, assim, eu lembro nitidamente. E me acordei depois. E eu fui receber um atendimento espiritual lá, nesse horário, naquele horário. E ali então, né, olha só, receberamos vagas informações a respeito do nobre Orion. Então, né, o convidado se chamava Orion. Quem gostaria de seguir lendo ali? Posso seguir lendo. Lê lá então para nós. Então, receberamos vagas informações a respeito do nobre Orion, que viria da constelação do Touro, particularmente de uma das Pleiades, a fim de apresentar-nos considerações relevantes a respeito do momentoso projeto sobre reencarnações em massa, conforme vinha acontecendo no amado planeta, desde a segunda metade do século passado, e ora se intensificaria. Então, 2004, que o livro é de 2004, ali ia se intensificar cada vez mais, né? Porque este povo, tá, gente, e assim nós também, né, fizemos parte desse povo, porque quando a gente fala as pessoas, a gente tem que entender que a gente é as pessoas. Sim, às vezes a pessoa é falta de humildade, mas se eu falo pessoa, eu estou incluído também. Exatamente. Então, naturalmente. Mas um detalhe interessante, Fabiana, justamente tu falou, esse livro é de 2004, nós estamos em 2021, temos 15 anos aí, né? Nesses 15 anos, se tu parar, dá um giro pela internet, tu vai ver quantas crianças fenomenais desta faixa etária que tem aí atualmente, porque com
hoje em dia, com essa ferramenta que nos permite enxergar o mundo em tempo real, tu vai ver talentos dos mais diferentes em várias áreas do conhecimento em terra e idade. Então tu vai ver meninos de 12 anos de idade ingressando na faculdade, fazendo curso de física, de astronomia, tu vai ver pequenos talentos musicais, assim, pianistas, tudo dessas faixas assim, certo? 7, 8, 9, 10 anos, 12. Então, quer dizer, cabe bem dentro do que ele está dizendo, né? Esse contingente de encarnados que vem justamente para renovar o planeta, né? Então, claro que tem aqueles que são... que têm seus débitos também, que tipo assim, eles têm que entrar para maturar um pouquinho, última oportunidade, e que talvez vão sair um tanto cedo, mas tem aqueles que vêm para renovar no sentido de grandes conhecimentos, grandes descobertas que farão daqui a 5, 10 anos aí, quando estiverem suas vidas ativas profissionais. Olha só, o Kardec vai dizer assim, lá no final da Gênesis, tá? A Era Nova, Inais dos Tempos, é o título. E o subtítulo, a Era Nova. Eu não sei se é o contrário, se o título é Era Nova e o subtítulo, mas é isso. No fim ele é divino a forma como ele descreve. Ele diz o seguinte: que vem vindo um espírito mais esclarecido, outros estão saindo de dentro da Terra simbólica, que estão nos planos espirituais inferiores, e nós que já estamos aqui. E aí ele vai dizer que na transição todos já se encontram aqui. Por isso nós temos essa vamos dizer, mistura, não é homogênea, assim, sabe? Essa forma heterogênea. Assim. E aí nós estamos vendo, ao mesmo tempo que nós vemos uma juventude despontar assim, porque nós temos que cuidar, um detalhe também, conhecer ciência não significa elevação moral, tá bem? O fato de ele ter vindo, eu vim desse plano e conheço toda a matemática. Bom, o fato de ele estar na Terra já demonstra que ele não é tão bom assim. Né? Na Terra não estava vindo. A Terra tem para oferecer para ele recursos e ele, lá onde ele estava, ele não conseguiu agregar. Então ele tem que estar aqui para trazer, sim, a sua contribuição de conhecimento, mas vamos dobrar um pouquinho esse coração aí também. Por outro lado, nós também temos seres que estão juventude extremamente violentas, extremamente agressivas, a droga, por exemplo, nós temos aí, né? E outras coisas mais, e N situações mais. E nós vamos ter este palco, e no meio de tudo isso estamos nós aqui já bem mais velhos nesse plano aqui, porque nós não somos dessa geração, porque ele está falando da geração que está vindo agora de 2000 e pouco para cá. Nós já somos um pouquinho mais antes, quer dizer, vocês, né? Porque eu já sou dessa leva. Então, a minha idade ela é só um papel, gente. Fabiano, é importante colocar assim, ó, esses espíritos que tu falou, eles não são espíritos superiores. Eles são espíritos que provam intelectualmente um pouco melhor. E as trevas estão de olho. E qual é o ponto que eles usam? As drogas. É por isso que tem... Porque existe toda uma organização que está no mundo espiritual, assim como tem as máfias aqui no plano físico, tem as máfias no mundo espiritual. Por isso que tem juízes que soltam traficantes, tem pessoas que são simpáticas a bandidos. Ou seja, toda essa estrutura organizacional, ela visa exatamente fazer com que essas pessoas continuem nas ruas, continuem comandando nos presídios, para tentar destruir esse plano divino dos jovens, porque eles são muito suscetíveis a isso aí, tá? Porque na minha época, o traficante, ele vivia há pouco tempo, tá? Vamos dizer assim, vocês entenderam, né? Eles pegavam e ele, de repente, do nada, ele sumia, ninguém sabia de nada, tá? Hoje não, hoje é o contrário, tá? Hoje eles têm toda a mordomia, todos os direitos previstos em lei, às vezes eles têm mais direitos que nós, que somos cidadãos de bem, tá? Então, assim, tem que cuidar, porque esse ponto aí é fundamental para tentar desviar essa juventude e essa missão de todos. E o ponto mais frágil são as drogas, tá? As trevas estão de olho, estão trabalhando para tentar impedir que isso aconteça. Claro, eles não vão conseguir, porque se é um plano divino, eles não vão conseguir fazer. Mas, tipo, eles vão fazer o mais estrago possível
para tentar fazer com que esses jovens não sigam o seu plano inicial. E eles começaram, né, Hilário, fazendo essa individualidade na família, né? Começou na família, que é o seio de tudo, é ali que temos o amor, que temos o respeito, que temos o carinho. Ficou, né, para ver como é uma coisa muito silenciosa, né, delicada, porque não é assim, como é que eu vou dizer assim, como uma festa, está tudo aqui escrito, não. Eles vão pelas beiradas, né? Exato. É que eles são inteligentes, né? Exato. Infelizmente, o uso da inteligência para o mal, né? Mas eles sabem exatamente. É exatamente o que a gente vai ver do propósito de ocorrer a tsunami da Indonésia. Mas pode falar. Fabiano, aí está a nossa responsabilidade como pais, como professores, né, que eu fui também, como todas as pessoas de verem as tendências das crianças e de controlar essas tendências, ter uma habilidade em termos de frear essas tendências negativas. Sim, Isso exatamente. é muito importante, né? Exatamente. A responsabilidade da gente também, que também não se exime, né? Sim, nós somos responsáveis também. Exato. O Divaldo fala que esses espíritos que vêm mais esclarecidos e não evoluídos, eles por estarem em situações mais velozes, chegando aqui no plano, eles têm uma limitação. E essa limitação, então, faz com que muitas vezes eles fiquem revoltados. Eles não têm paciência, eles não acreditam, eles se aceleram, tudo tem que ser acelerado, tudo tem que ser corrido. Tudo. Então, só que o convite de estar no plano físico já é um ensinamento para ele. Desenvolver exatamente essa virtude. Então, quando a pessoa diz assim, eu não tenho mais paciência com isso, ela já demonstrou a limitação dela. Não tem nada de evoluído, porque o evoluído ele se adapta. Jesus se adaptou à Terra. Né? Porque ele já está nele as virtudes despertadas. Mas as crianças vão ser convidadas, né, gente? Sempre para o hino de amor, o hino de glória, as bênçãos, renascer é uma necessidade, estar no mundo é a grande oportunidade. E as crianças é um convite da renovação. Se renova através da infância. E foi através da infância das crianças que foram convidados a cantar, então, a inesquecível canção do Gregório Alegre para receber este amigo espiritual, Miserere Mei Dei. Inclusive, o Fialho colocou de abertura para nós. Né? Aquela música de abertura do nosso vídeo é a música que ele vai citar aqui no livro. Ali, ó, quem quer ler ali, ó, antes de serem convidados, os membros... Posso ler? Eu posso ler. Antes de serem convidados os membros que a constituíam, o grupo coral infantil apresentou-se cantando o Miserere, que se refere ao Salmo 51, também chamado da Penitência, composto por Gregory Allegri, e numa adaptação de Mozart do século XVIII, que, muito jovem ainda ao ouvi-lo por primeira vez, memorizou e o adaptou com ligeiras alterações. Continua? A bela música se inicia com uma súplica: Senhor, tende misericórdia de mim, e prossegue, comovedora, caracterizada pelo arrependimento dos erros praticados e rica de certeza do divino amor. Interessante que o próprio Mozart, porque a gente pensa assim, esses espíritos, como o próprio Fabiano fez o comentário, que estão vindo agora, tem essa instabilidade, ter um pensamento muito acelerado, uma capacidade de compreensão, de absorção de informação muito grande e de concatenação até, porém não tem uma paciência, não tem uma estabilidade. E a gente vê isso, a própria personalidade de Mozart, aquela época mesmo, ele já destoava dos demais, ele não tinha muita paciência. A gente vê isso
O próprio filme que fizeram lá sobre a biografia dele demonstra que ele não tem paciência muito de ficar ouvindo lá as demonstrações dos outros. Ele pega aquela coisa no ar e sai montando da maneira dele e fica uma beleza. Então, quer dizer, a gente percebe que já em outras épocas da humanidade já tiveram esses espíritos, também devedores, como esses que estão chegando, mas que deram esse start. No caso, Mozart, assim como Beethoven, assim como todos os demais, Chopin, todos tiveram, se destacaram por causa justamente desse diferencial, mas tinham seus grandes e graves problemas, né? Sim. Aqui eu tenho um livro, pessoal, bem legal, ó, A Música de Deus sobre Mozart. Né? Então ele fala das composições de Mozart inspirado pela espiritualidade, né? Então mesmo quando ele pegava e fazia pegava uma música já existente, fazia uma variação, essa variação às vezes até parecia melhor que a original, entendeu? É muito interessante. Sabe, pessoal, que esse contexto sobre as crianças não terem paciência e tudo, tá um trabalho muito maravilhoso em Brasília, que uma amiga minha mora lá, e eles estão fazendo meditações com as crianças, para elas se interiorizarem mais, aprenderem a respirar, ter paciência com eles mesmos, né? Porque eles são muito, assim, agressivos com eles, né? Se sentem culpados por várias coisas e estão sempre uma onda também de depressão, várias outras coisas, né? Então tem ajudado muito, muito, muito. Infelizmente ainda é muito mais nas escolas particulares, né? Mas já é um caminho, né? Sim, exatamente. E vocês perceberam, então, que solicitou o espírito Ivon Costa, abnegado divulgador do espiritismo durante a primeira metade do século passado no Brasil, e proferisse a prece inicial. Então, o Ivon Costa, eu vou mostrar aqui para vocês agora quem é, vai fazer a prece, então, para poder dar início a esses trabalhos. Eu vou projetar aqui para vocês, ó, e aí eu vou contar rapidamente sobre este homem. Um momentinho. Só um momentinho que está sendo projetado. Estão vendo? Ok. Eu vou botar em tela inteira aqui. Ó. Esse é o Ivon Costa. Ele é médico, tá? Mineiro. Ele era um poliglota, falava mais de 4 línguas. Era um dos mais prolíferos oradores espíritas. Era o Divaldo Pereira Franco da sua época. Viajava o mundo inteiro proferindo palestras. Então ele foi um dos mais notáveis conferencistas. Ó, ele é nascido, inclusive, dia 15 de julho agora, ele fez aniversário. Minas Gerais, ó, 15 de julho, desencarnou em Porto Alegre. Ele termina a sua vida aqui em Porto Alegre. Ele era médico formado pela Universidade de Medicina do Rio de Janeiro. Conheceu o espiritismo através do seu pai. E em Porto Alegre, não vou ler, obviamente, depois de conhecer o espiritismo, tinha passado uma fase ruim na sua vida, o Ivon Costa, então, funda então, a Casa Espírita aqui em Porto Alegre. Depois tem outras casas com o nome dele, e ele vem ser citado muito nos livros do Manuel Filomeno de Miranda, porque ele atua lá. Eu tive o privilégio de conhecer, tá, aqui em Porto Alegre, a Casa Espírita do Gilson da Mergues, que é o pessoal ali da e aí ele atende lá, o Dr. Ivon Costa. Essa imagem que eu estou mostrando para vocês é uma imagem feita de uma transcomunicação instrumental, que é uns aparelhos que estão se usando muito, mas isso lá tem não esqueci agora que o nome, vocês me desculpem, Ana Rinaldi, tá? A Rinaldi, ela
trabalha nos Estados Unidos, é uma brasileira, e ela está fazendo para desenvolver um aparelho. Ela é uma respeitadíssima nos Estados Unidos, respeitadíssima, ciência pura, ela faz ciência mesmo, é uma cientista. Então ali tem uma aparição do Ivan Costa, ó, bem ainda com problemas. Ela conversa com ele, com o Ivan Costa. Aqui a sociedade do Gilson, ó, onde ele trabalha, da AME, tá? É a Sociedade Espírita Amor do Mestre Jesus Bezerra de Menezes. Eu botei 2 fotinhos de 2 ângulos. Aqui é a entrada da porta, tem um quadro, e do outro lado aqui tem um outro ângulo. Ela fica ali na Visconde do Herval, tá? 1249, Menino Deus, Porto Alegre. O atendimento lá é nota 10, assim, uma coisa esplendorosa. Minha irmã tinha câncer, não sabia. Quando nós fomos lá, indicação de uma amiga, o doutor Gilson, que é homeopata, atendeu a minha irmã. E o doutor Ivon Costa orientou que ela fosse no hospital. Daí ela disse, mas eu já estive no hospital. E eles me disseram que eu não tenho nada, assim. Eles disseram, não, vocês não têm nada porque eles não fizeram os exames necessários. Mas você vai agora. Disse, bem assim, eu estava junto. Neste momento você sai daqui e vai no hospital que nós vamos estar lá. E quando ela chegou na emergência, porque eu levei ela na emergência, o médico decidiu assim, vamos fazer um exame. E fez o exame e detectou um câncer no ovário. E ela baixou imediatamente, porque estava muito complicada a situação, ela estava bem ruim, bem mal. E o doutor Ivon Costa receitou umas tinturas e disse para ela, vai terminar suas tinturas no dia que for fazer a cirurgia. E a última gota foi exatamente no dia que ela foi fazer a cirurgia. Foi incrível, assim, um fato fantástico. Assim. E ele, aqui as Pleiades, ó, que eu queria mostrar para vocês, vista da Terra, constelação de Touro, então onde vem esse espírito, e que o Ivon Costa vai nos trazer e relatar. Trouxe mais umas imagens para a gente ter uma ideia, tá? Seria isso. Só para sintetizar um pouquinho. Quem tiver interesse um dia de conhecer a casinha, já te passo. A casinha do Dr. Gilson, lá o Centro Espírita, ele é fantástico, assim, vale a pena. É um silêncio, uma marca que marca muito aquele Centro Espírita, é o silêncio, viu, gente? O silêncio é tanto que tu ouve o barulho do relógio, assim, ó. Tu ouve o barulho do relógio, porque é primado o silêncio. E é só médicos que atendem. Pessoal ligado há anos. Então eles fazem um atendimento além de homeopatias. Agora está fechado, né? Pela pandemia, mas homeopatias, remédio, que ele é homeopata. O Gilson, né? O Gelson é o irmão psicólogo. Ele também tem um atendimento espiritual, né? De obsessão. E o doutor Ivon Costa, então, ele desencarna em Porto Alegre, vitimado de um AVC, mas segue no mundo espiritual fazendo o seu trabalho. Pode falar, Ilana. Não, só comentar sobre as Pleiades, tá? Provavelmente esse ser espiritual seja já tão evoluído que ele não... Porque as Pleiades, elas são estrelas muito jovens, por isso que elas são azuis. Então seria como se fossem estrelas assim como se fosse, mal comparando, seria como se fosse comparando uma pessoa de 1 ano, 2. Então não tem como ter planetas físicos nessas estrelas que são muito jovens, né? Então, possivelmente ele viva num planeta que seja mais diáfano ou alguma coisa assim. Então, ele deve ser um ser muito elevado, né? Que Sim. Provavelmente não reencarna em planetas físicos, apenas em planetas diáfanos ou, digamos assim, mais espirituais, né? Exatamente. Vocês me permitem também mais um pouquinho aqui, só mais um pouquinho, eu vou botar uma coisa para vocês, tá? Só um pouquinho. Fabiano, Pode falar. Uma das estrelas que tem nessa Pleiade é Alcione. Então, será que ele não vem de lá? Tem um vídeo do Divaldo que ele fala que de Alcione estava vindo muitos espíritos para cá para nos ajudar. Então, eu vou botar no grupo esse vídeo. Isso. Aquele livro Renúncia, né? Sim. Também fala. Teu microfone, Fabiano. Eu só vou projetar. Vou tentar só projetar um negócio aqui para vocês bem rapidinho.
Enquanto tu fica procurando, eu só vou avisar que eu coloquei lá no nosso grupo do WhatsApp e aqui na mensagem o segundo link, tá? É melhor eu deixar, eu ia mostrar ali a questão do miserere, mas é que vai dar esse eco, assim, tá? Aí em outro momento eu passo para vocês. E aí, então, o amigo citado, visivelmente inspirado, mas assim, ó, o espírito Ivon Costa, abnegado divulgador, né? Aí o Filomeno vai dizer o que ali, gente? Eu observei que em nenhum dos lados da mesa, distância regular, duas entidades femininas, com longas vestes vaporosas e alvinitentes, sentaram-se ao lado de um tubo, né, o que o Fiari falou, formado por tênue claridade, descia do teto. O amigo citado, visivelmente inspirado, Ivon Costa, com uma voz melodiosa, uma flauta, aí não, era um outro, né, que estava com uma flauta habilmente tocada, pôs-se em prece e acompanhamos em silêncio. Eu E aí queria ele ouvir faz essa a prece metáfora. aí na voz da Cláudia. Pode ser? Pois é, né? Hein, Cláudio? Pode gravar essa prece aí para nós e depois colocar lá nos nossos grupos também, né? Tá bom. Para Você, nós né? compartilharmos. Seria lindo, imagina. Ai, dá uma paz ouvir a Cláudia, né? Viu a Maravilhoso. responsabilidade? Total vocação. Pra mim. Eu devia Proteção fazer não, o Neto gravar vários, assim, pra você fazer sucesso. Assim. Prece da Cláudia. Espíritos. Cláudia, vou pedir a tua autorização para ilustrar as tuas preces com vídeos. É possível? Tu permite? Porque eu tenho recebido elas todas. Eu me acordo, assim, a primeira coisa, puxo o celular para escutar a prece logo que eu acordei. Então, se tu permitir, eu gostaria de anexar vídeos a elas e deixando o som, para que a gente possa colocar também, largar pela rede social, pelo Facebook, pelo YouTube, coisa assim. Se tu pode permitir. fazer, sim, imagina. É que eu faço assim, bem simples com o celular que eu tenho, né? Então vamos te ouvir abrir ela. Lê para nós ali. Jesus, benfeitor nosso. O que mais que ele diz? Jesus, benfeitor nosso, enquanto o planeta amado estertora no seu processo de aprimoramento evolutivo, padecendo rudes provas e expiações, arrebatando seus habitantes em direção a sofrimentos inenarráveis, aqueles que aqui estamos reunidos e te amamos, suplicamos misericórdia. Em face da inferioridade moral que predomina em nossa natureza espiritual, desde há milênios, que a todos nos convocas para a construção do reino espiritual nas mentes e nos corações, sem que hajamos atendido corretamente ao teu chamado. Nas culturas e civilizações antigas, desde o período dos Sumérios, alguns de nós demos-nos conta do alto significado da existência terrestre,
deixando-nos, porém, anestesiar pelos vapores da matéria enganosa. Mais tarde, na Pérsia e em Nínive, tomamos o conhecimento da verdade e dos seus mistérios, para logo os abandonarmos, seguindo as turbas guerreiras de Dário ou de Salmanasar, conquistando terras e disseminando a morte. A nossa foi, então, a sementeira de sangue, de orfandade, de viuvez, de ódio, e a colheita foram as dores acerbas e sem nome na Babilônia e no Egito, que nos fascinaram com seus templos faustosos, arrastando-nos depois para as derrotas sangrentas com Astiages e o assassinato de Akhenaton. Transitamos pelos montes do Tibete e as planuras da Índia, repetindo as lições do Mahabharata que nos emocionavam, sem que conseguíssemos alterar a belicosidade infeliz que nos assinalava. A China, veneranda com Forri e os seus filósofos, ensinou-nos sabedoria. Entretanto, não nos arrefeceu a sede alucinada de poder sobre a Mandchúria e os povos vizinhos, que também a destroçaram várias vezes com seus carros de destruição. Atravessamos o deserto com Moisés, como faríamos depois com Esdra, por nobreza de Ciro, para reconstruir o templo e reerguer Jerusalém. E atacamos os filisteus e outros povos, semeando o terror, malsinando, destruindo. Atenas encantou-nos desde os dias de Anaxágoras, depois com as lições de Sócrates, não impedindo, porém, que nos entregássemos em Esparta a hediondez e as lutas incessantes. Acompanhamos Cipião, o africano, como fizéramos com Alexandre Magno, o macedônio, e Aníbal, o cartaginês. Embora conhecedores da filosofia em torno da imortalidade e da interferência dos deuses em nossas vidas. E contigo, após ouvir-te, as lições de incomparável beleza, abandonamos a fidelidade e convertemos a tua doutrina em poder de mentira, luxúria, hipocrisia e desventura.
Assim, atravessamos a noite medieval, advertidos por mártires e santos, apegados à infâmia e ao horror. Morremos e renascemos, vezes sem conto, despertando realmente para a vida em abundância, quando as claridades do Espiritismo nos arrancaram da densa treva interior, da ignorância e do abismo da loucura egotista. Mais uma vez, a tua misericórdia sacudiu a barca planetária, qual ocorreu há pouco através do tsunami, demonstrando a fraqueza dos engenhos humanos e suas parcas possibilidades de conhecer os desígnios de Deus, a fim de que a todos desperte-nos em definitivo. Novamente, solicitaste o apoio de outros espíritos para a grande transição, que logo mais terá lugar no mundo físico. Permite-nos agora que o embaixador de uma outra esfera que estamos aguardando possa trazer-nos a tua bênção em nome do amor universal, a fim de que, realmente conscientes, consigamos servir-te com discernimento e abnegação. Aqui estamos, genuflexos e expectantes, a teu serviço, de coração e mente abertos à verdade. Misericórdia, Senhor. E aí vocês imaginem porque a música, a escolha da música Miserere mei Dei, em latim, misericórdia, meu Deus. Por isso ele então coloca, porque é um hino, uma música que vocês notaram que na mensagem ele diz, né, que os nossos parcos recursos não puderam evitar a tsunami. Porque a vontade de Deus, ela não nos pede licença, ela simplesmente acontece. Não nos é perguntado nesse sentido. A nossa participação é um convite, que é o que ele está nos chamando a atenção. Eu quero chamar a atenção ali, que está lá no comecinho dessa prece, na parte ainda inicial ali, quando ele deixa, eu não localizei ela aqui, porque por não ficar procurando muito tempo, que ele deixa claro que quando, como espíritos
quando encarnaram na Terra, conscientes do seu dever. Entretanto, foram seduzidos, né? Foram como se cegados pelo seu dia a dia, pela convivência, pelas tantas situações do dia a dia da vida que literalmente fizeram com que gradativamente se desviassem do foco. E isso acontece com todos nós, né? Nós encarnamos com um planejamento reencarnatório e aí, ao longo do tempo, nós começamos a nos deparar com tantas e tantas situações que são provações para nós e muitas vezes nos esquecemos daquele propósito e acabamos incidindo o erro. E por isso essa recorrência e as tantas reencarnações, vivendo os tantos períodos de história. Eu gostei muito de uma fala dele aqui, Erivelto, bem no início, que ele diz assim: aqui estamos reunidos e te amamos, suplicamos a misericórdia, em face da inferioridade moral que predomina em a nossa natureza espiritual. Isso nosso professor Fabiano vai falar, né? Porque me chamou muita atenção que ele fala assim, predomina em a nossa natureza espiritual. O professor fica por tua conta, tá? E risco. Mas aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês rapidamente. Eu não vou conseguir botar o som porque vai dar esse eco, mas muito importante para ficar registrado aí para nós. Só um momentinho. Mas tenta ver, Fabiano, se dá para botar a música um pedacinho, para quem é bem bonito. Isso, eu vou botar aqui agora. Para quem não conhece, de repente, né? E eu vou colocar justamente ao som das crianças, tá? Porque eram as crianças que foram cantar. Fabiano, faz o seguinte, quando tu colocar, de repente desliga o teu áudio, que aí tu consegue, ele não dá o eco. Tá, eu vou fazer isso agora. Porque o eco é por causa do retorno que dá. Vocês escutam? Não. Não. Desliga o teu microfone, né? Mas não o áudio do computador. Se eu passar para ti, Fialho, tem como tu projetar para nós? Não, porque não fui eu que abri a sala e eu... Não sei, teria que testar. Tá sem som, Arivel. Tá. Eu não sei, teria que fazer um teste. Quem é que abriu a sala? Foi tu ou foi a... Não, a Nádia tem. Tá. A Nádia tem. Nádia, como tu faz com as músicas lá das nossas preces? Tá sem som. Agora eu tô sem som. Me passa ali no WhatsApp, no nosso grupo ali. Tá, eu vou botar ali, aí a gente vai conversando ali no finalzinho, daí a hora que tu conseguir, tu nos avisa, a gente passa, tá? Tá. É interessante, né, Fabiana, as civilizações todas que a gente passou, pelos hebreus, aqueles povos que viveram ali na área do crescente fértil ali, né, do caldeus, aos assírios, babilônicos, depois fomos para o Extremo Oriente, depois voltamos para voltamos para a Europa, né, e não aprendemos muito. E é muito linda a prece e a narração dos tempos, né? É. Ele coloca o valor daqueles dos espíritos que vieram para preparar o terreno, né? Que trouxeram a preparação, os profetas, né? Que procuraram levar o povo no caminho de Deus, né? Guiar. E ao mesmo tempo ele cita outros ilustres homens da história que desviaram para a conduta primitiva ainda dos instintos, né? Então toda essa derrocada. E
cita Akhenaton, né, que foi a primeira tentativa do Deus único, né, e depois foi Moisés que conseguiu instituir, com muito mais violência, né, porque Akhenaton ainda tentou com mais amor. Então é muito, muito linda essa descrição dele. Só para referir ali aqui, o comentário que eu tinha feito anterior está ali no terceiro parágrafo, e em verdade ali é o segundo e o terceiro, porque ele diz que desde há milênios que a todos nós convocas para a construção do reino espiritual nas mentes e nos corações, sem que hajamos atendido corretamente o teu chamado. E aí ele vai dizer, ó, nas culturas e civilizações antigas, desde o período dos sumérios, alguns de nós demos-nos conta da alta significado da existência terrestre, deixando-nos, porém, anestesiar pelos vapores da matéria enganosa. Então eles vieram cientes, eles vieram conscientes daquilo, se deram conta do propósito, mas as injunções da matéria foram maiores do que a consciência que tinham do propósito, e acabaram seduzidos, incidindo em inúmeros erros que dá o ciclo reencarnatório todo. Sim. A Nádia vai passar então para nós um trechinho agora, e eu passei para a Nádia justamente as crianças do colégio College de Cambridge, tá? Eles são divinos, assim, angelicais. Aí o ambiente aqui também lembra muito o próprio cenário, tá? Um pouco do próprio cenário lá do lugar. Pode botar, Nádia, para nós. Posso pôr? Pode. Enquanto vai projetando, só quero fazer uma narração em fundo, né? Vocês imaginem que num cenário real desse, um grande tubo assim, gigante de um homem de mais de 2 metros de altura, como o Filomeno vai dizer, se materializa através de médiuns. Acredito que não vai passar toda, né? Mas seria interessante ver o finalzinho, porque ele narra ali que ao terminar, né, o término do canto é justamente com a total materialização dele. Seria interessante ver como é que é o efeito do final. Tem 5 minutos só. Tá bom. Quer que eu avance? Não, tá bom assim, só pra gente. Isso é só pra gente sintetizar e dar um pouquinho mais de vida, né, pro nosso discurso aqui, para quem tá nos vendo, depois vai nos acompanhar de casa. A gente até pode botar um original, assim, junto no próprio vídeo, né? Se quiser. Porque é muito divino. Tu quer que eu pare a apresentação? Tá bom, pode ser aí mesmo. Pode desligar que eu vou mostrar mais uma coisinha aqui pra nós, já que nós estamos no final. Eu vou projetar aqui, ó. E as duas médiums que apresentavam, então, faziam o processo da materialização. Este mesmo evento já ocorreu no livro Obreiros da Vida Eterna, quando André Luiz vai receber, na colônia Fabiano de Cristo, o Sublime Visitante, era o nome. Né? E aí eles trazem também de uma outra constelação, de um outro lugar, se não me engano era de Júpiter,
esse espírito iria proferir uma palestra e André Luiz ajudou a montar o palco e tudo mais no trabalho. E aí, só que aqui, o Filomeno vai nos dizer que as médiuns estavam nimbadas de luz. Eu fico imaginando essa imagem das duas mulheres nimbadas de luz, projetando então a imagem para poder materializar o espírito, né? Ele diz que elas estavam cobertas por um véu assim e projetando toda a energia, porque elas proporcionaram a ele a forma, né? Essas duas entidades que lá se encontravam e que proporcionaram essa materialização. É importante comentar, né, Fabiano, que a diferença entre a beleza espiritual e a beleza física, né? Sim. A forma das pessoas sentirem aquilo, verem aquilo, né? Que a beleza espiritual, ela sempre impõe respeito, né? É um respeito natural, né? O Chico diz que o Emmanuel, quando ele se encontrava com Ismael, era sempre de joelhos. Tal era a beleza espiritual de Ismael e tal era a grandeza moral dele, que Emmanuel não conseguia controlar os joelhos. Ele se ajoelhava. Não é que ele queria se ajoelhar, ele queria se ajoelhar, mas, digamos, se ele não quisesse, ele teria que se ajoelhar igual. Entendeu? Então, a beleza espiritual desses seres é tão grande que qualquer ser, ele acaba tendo respeito. É uma coisa natural. É como se fosse representante de Deus mesmo, né? De Jesus. Sim, sim. É exatamente isso mesmo. O espírito de Então, primeira grandeza, né? Então, realmente o nível de elevação, todos os demais espíritos mesmo acabam se curvando, até pelo reconhecimento de que, meu Deus do céu, imagina o esplendor realmente, é uma coisa que nós não conseguimos conceber, a gente tenta imaginar isso, mas o mais belo que a gente tenta imaginar ainda é insuficiente. Quando silenciou, completara-se a materialização do visitante especial no tubo de luz, graças à contribuição das médiuns que lhe ofereceram a substância própria para o acontecimento. Era de estatura um pouco mais alta do que os terrícolas padrão. Os olhos pareciam duas estrelas fulgurantes no céu na face gentil. Os movimentos corporais faziam-se harmônicos, e não são agressivos, né? São harmônicos. Quando saiu do lugar onde se condensara, ali onde surgiu, seguindo o mestre da cerimônia, que o conduziu a um assento especial com destaque sobre a plataforma. Um perfume suave e doce tomou conta do imenso auditório e todos concentramos, fixando o venerável convidado. Imagina, eles ficaram assim, meu Deus, que é isso que nós estamos vendo, né? Novamente o coral infantil enterneceu-nos com seu sublime canto. Tá sem som, ele ficou no lugar de destaque, aí sim pela ascendência moral. É que nem aqui na Terra, que fica no lugar de destaque, às vezes a pessoa que está no lugar de destaque é a mais imoral que tem naquele grupo. Né? Ali não, ela estava, porque ela tinha, entendeu? É diferente do mundo espiritual, né? Ali é a moral. E aí que está a parábola de Jesus, Hilário. Quando fordes convidado a um festim, não se aceite nos primeiros lugares. Jesus vai dizer. Por que tu não te assenta? Deixa que o dono da festa te convide. Porque quando tu é convidado, é porque tu é bem-vindo. Então ele era o convidado. Ele foi convidado. Então ele foi, sentou-se lá. Porque se ele tivesse ido ali por pura vontade, ele não se sentaria lá. Entende? Porque eles têm uma ética, um respeito muito grande. Se ele foi convidado, ele fez jus do convite. Sim. Porque não Sim, tem, exato. eles nem percebem essa questão de eu vou sentar aqui. Não, ele foi convidado, então ele foi fazer algo, ele foi e sentou. Exato. E olha as coisas Porque ali. Jesus disse, se tu te sentares, tu pode ser retirado do teu lugar. E olha as Porque causalidades, não é o nosso pessoal, que não é causalidade, a gente sabe, né?
casualmente, depois que terminar, que a gente terminar essa gravação, eu vou fazer a gravação às 10 horas do meu programa dos sábados, o Parábolas de Jesus, né, do Espiritismo Esclarece, com a minha convidada de hoje. E qual é o nosso tema? A parábola justamente dos primeiros lugares. Não é casualidade as coisas. E hoje, quando eu abri o Evangelho de manhã, na minha meditação ali às 6 da manhã no meu jardim, eu abri lá justamente sobre a lição da instrução dos espíritos, o orgulho e a vaidade. E aí também fala dentro desse mesmo conceito, né? Essa questão toda da gente entender que a nossa posição social, nossa posição externa, nada significa. Aquele que está mais rebaixado, na verdade, é o que está mais elevado, poderá ser o mais elevado. Exatamente. Mas o nosso estudo, então, encerra, né, com esse coral, mas ele prossegue, que vai ser, então, o próximo capítulo da semana que vem, que ainda é a continuação deste evento. Vamos encerrar, então, o nosso estudo. Convidamos alguém para fazer a prece de encerramento de vocês. Fiquem à vontade. Tá bom, então hoje eu vou quebrar o meu silêncio aqui, então vou tentar fazer uma. Tá. Então eu quero convidar a todos para que elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e aos nossos benfeitores amigos, bem como ao amoroso benfeitor deste estudo, que certamente já temos e que amorosamente nos acompanha, nos incentiva a estarmos aqui reunidos todas as quarta-feiras. Queremos agradecer por esta oportunidade, desta reunião tão esplendorosa, deste conhecimento e desse aprendizado tão maravilhoso. Amado Mestre Jesus, muito obrigado. Mas, pedidos como somos, não queremos pedir apenas por nós ou agradecer pela oportunidade que tem nos dado, pois sabemos que também conosco, aqui em nossos lares, no entorno de nós, há irmãos que são trazidos para também participar. São ouvintes, são espíritos amigos que convivem com nossos familiares e que, sabendo desse nosso propósito, são aqui direcionados, são convidados, até mesmo por nós, para participar. Então, querido amigo, mais uma vez te agradecemos e estenda sobre todos nós, sobre toda a humanidade, esse teu amoroso manto. Abraça-nos, orienta-nos, instrua-nos sempre, intua-nos no caminho do bem. Incentiva-nos a jamais desistir, mesmo que tenhamos dificuldades, mas que estejamos aqui para a quarta-feira que vem, para continuarmos nos deleitando neste banquete que amorosamente tem nos oferecido. Assim, sê conosco, amoroso amigo, e ainda proteja-nos ao longo das horas que se seguem, guardando-nos, e se de nosso merecimento for, receber de vossos convites para continuar nossos estudos nas horas que se seguem na espiritualidade. Muito obrigado, e que assim seja.
Tchau.